Olá, pessoal. Eu sou a professora Ana Paula da Silva Farias, mediadora desse painel com egressos do curso de Administração da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada. O painel faz parte do Colóquio de Administração, promovido pelo blog de administração e pelo projeto de ensino Desenvolvendo Competências Gerenciais do curso de Bacharelado em Administração da UFRPE-UAST, em comemoração ao Dia do Administrador. Queria agradecer a disponibilidade de cada um dos egressos que estão aqui presentes, dizer que é um prazer para mim estar junto de vocês. Vejo aqui ex-alunos, alguns dos meus amigos, parceiros de profissão e pessoas incríveis que eu sei que posso contar. Então, eu gostaria que cada um fizesse uma breve apresentação e contasse um pouco da sua história e como a administração influencia o que você faz hoje. E aí, vocês podem fazer uma ordem entre vocês, quem vai primeiro se apresentar. Primeiras damas. Então, E vamos aí, lá. olá, pessoal. Olá, Ana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Relembrando alguns momentos, né, que eu vivi na UASH, que é uma instituição muito importante na minha vida. E eu sou, além de bacharel em administração pela UASH, eu sou também licenciada em letras. Então, já tinha um curso de letras antes, mas trabalhava numa área totalmente diferente, não trabalhava em sala de aula, não tinha intenção de voltar para a sala de aula, e resolvi fazer um curso que tivesse a ver com o que eu estava fazendo, que me fizesse entender mais os clientes, trabalhar melhor com os fornecedores, e aí eu busquei o curso de administração. Quando eu fiz o curso de administração, eu me redirecionei no mercado. Eu saí da empresa que eu trabalhava, que era uma empresa de serviços, e o curso de administração me redirecionou dentro do mercado, me ajudou na minha transformação dentro do mercado de trabalho, no meu encaixar novamente dentro do mercado de trabalho, me voltando para a sala de aula. Trabalhei um tempo como um curto período de tempo como professora na UASH, como professora substituta, e depois disso trabalhei como instrutora numa grande instituição de ensino, que é o SENAC, que é muito conhecido pela qualidade dos cursos, e trabalhei em cursos de administração, principalmente com jovens, voltado para jovens que estavam ingressando no mercado de trabalho. Então, o curso de administração foi fundamental para essa minha recolocação no mercado e para que eu me encaixasse e soubesse o que eu gosto de fazer, que é realmente estar dentro da sala de aula. Quem vai se apresentar agora? Eu vou ter que escolher. Fabíola, vamos. Eu tô aqui quietinha, Ana. Então, olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Fabíola Silva, sou bacharela em administração pela UFRPE, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, onde eu tive um aprendizado e uma experiência incrível. Sou também especialista em gestão de pessoas pela FIS, e eu sempre quis fazer um curso que me colocasse no mercado de trabalho, né, de forma estratégica, né, de forma realmente com resultados. Então, o curso que era trabalhar no mundo dos negócios, como executiva. Então, ainda universitária, eu participei de vários projetos na UASH, organização de eventos, semanas de administrador, fui cofundadora, junto com Gisele, que está aí também, da primeira empresa Júnior. Passamos por muitos perrengues, muitos aprendizados. Ainda como universitária também, eu fui estagiária e assistente de orientação empresarial do SEBRAE, a unidade de Serra Talhada, e também trabalhei como atendimento publicitário da Saminina Comunicação. Então, a minha carreira profissional, ela sempre foi conciliada com a minha carreira acadêmica, e o curso de administração contribuiu bastante. Então, além de professores, hoje eu tenho amigos também que, né, fazem parte da minha carreira hoje, da minha vida. E hoje eu estou atuando como
professora da Escola Técnica Estadual Pedro Leão Leal, lá de São José de Belmonte. Sou também credenciada pelo SEBRAE de Pernambuco, e o conhecimento que eu adquiri na universidade foi muito importante, porque logo ao finalizar o curso, eu já assumi o cargo de gestão de pessoas no Grupo Moda Jovem, então eu pude colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi, né, com gestão de pessoas, com a experiência dos eventos, dos projetos de extensão, enfim. Toda a minha carreira acadêmica foi muito importante. Então, é isso. Obrigada, Fabíola. Vamos, Elaine. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Elaine e eu estava aqui agora ouvindo as meninas se apresentarem, né, e pensando, porque quando a gente escuta outra pessoa falar, e aí uma boa parte eu encontrei na universidade na época, porque eu fui aluna transferida, então eu vim de uma outra universidade e eu participei de várias turmas, então acho que eu acabei participando de quase todas as turmas de quem está aqui, né, embora não pertencesse a nenhuma exclusivamente. Mas, assim, quando a gente escuta alguém falando, parece que faz tanto tempo que isso aconteceu. E fazem apenas 5 anos, né, que a gente se formou. E durante esses 5 anos, agora, quanta coisa já aconteceu, né? Passa, assim, um filme. Foram muitas coisas. Na minha trajetória, a primeira delas foi, assim que sair da universidade e entrar no mestrado. E eu lembro que eu não tinha essa pretensão de fazer mestrado na época. Você termina a graduação e fica meio que com aquela dúvida, e agora? Né? O que vem depois da graduação? Por que você fez a graduação, né? E aí veio o mestrado e ele surgiu para mim de uma forma muito natural, através de uma palestra de uma professora da universidade, que deu na época, Suiane, inclusive, e aquilo dali me despertou para o mestrado, né? Embora eu já tivesse em casa um exemplo de uma pessoa que fez mestrado, doutorado e tal. Mas, enfim, então eu tenho uma enorme uma trajetória toda voltada sempre para a administração. Terminei o bacharelado em administração na UAST, fiz o mestrado na UFPB, aí voltei para a Serra Talhada, né, porque esse mestrado foi em João Pessoa. Atuei como professora substituta na UAST, que foi assim uma grande honra voltar para casa, né, dessa maneira, estar ali do outro lado. E me encontrei mesmo assim, acho que dentro da sala de aula, quando começou a atuação, eu disse, não, é isso mesmo que eu quero. Eu tinha sempre trabalhado em empresas, né, privadas antes, então foi um estralo para dizer assim, é isso mesmo, eu quero isso, me apaixonei mesmo pela docência. Eu amo extensão e amo estar em sala de aula. E atualmente eu sou professora da Faculdade de Integração do Sertão, da FIS. Também estou trabalhando lá no SENAC, né, dando alguns cursos que vão começar agora, iniciar agora esse mês. E também já atuei como instrutora lá no CIEE, atualmente, que o Renan está também lá. Então, assim, a administração, ela faz parte de toda a minha vida, né? De toda a trajetória e de todas as escolhas que eu tenho tomado até aqui. E, Ana, é um prazer, obrigada pelo convite, tá, meninas? E é um prazer estar dividindo aqui com todas vocês, né? Vocês meninas e com o Renan também, tá? É isso. Tá ótimo, Elaine. Vamos, Gisele, sua vez. Vamos devagar, né? Aí é muita história. Olá, pessoal, boa tarde. Escutar o pessoal falar me faz tentar lembrar, e assim, minha trajetória ela nunca foi nada linear na minha vida, em nada, nem na graduação, nem na experiência profissional, em nada. E como é que eu posso explicar essa não linearidade? Eu fiz administração na Rural, né? Conseguiram juntar aqui todos os antigos alunos, é quase os neandertais, os pré-históricos. E assim que eu terminei a administração, enquanto muitos colegas estavam passando em concurso, estudando para concurso, eu comecei outra graduação. E aí comecei a fazer engenharia de produção na UFAL, onde eu fiquei por quase 3 anos. E aí, durante esse período, eu tive algumas experiências com educação empreendedora, com a juventude. Eu trabalhava para um projeto que atingia todo o país, trabalhando nas escolas diretamente com jovens, e coincidiu que eu comecei a trabalhar no Pronatec, também em Alagoas, e
no Sebrae. E isso aí começou a me despertar meu lado administradora de ser. E me trazer de volta os sonhos que eu tinha logo quando eu era estudante. Então, vivi essa experiência lá durante esses 2 anos e meio, fiquei cursando engenharia e vivenciando essa parte profissional de administração dessa forma. E aí, coincidiu que eu passei num concurso da Paraíba. Ela me aguentou ainda um mês na casa dela. E aí, eu comecei a trabalhar diretamente com empresas, só que usando o mesmo tema, né, que é o tema de educação empreendedora. E aí, coincidiu que eu passei no mestrado, também, na área de inovação e propriedade intelectual. Terminei a disciplina, só a dissertação. E aí, enfim, esse é um resumo bem panorâmico, assim, da minha trajetória. Mas, atualmente, eu continuo na Paraíba, voltei para cá. Não tinha nenhum projeto de vir para cá, nenhum plano, mas acabei vindo. Mas estou muito satisfeita porque estou tendo a oportunidade de liderar uma equipe de uma fábrica e tem sido uma grande escola, um grande aprendizado para mim, porque realmente era uma experiência que eu ainda não tinha, que era essa parte de indústria. E a parte industrial tem toda a complexidade, e não só da parte de pessoas e processos, mas tudo que você imaginar que pode acontecer, acontece numa fábrica. Então, é isso. Eu estou por aqui, seguimos. Vamos ter a gente uma visita técnica em breve. Não dá. Venham para cá, serão bem recebidos. Tem água. Com certeza, vai ter água. Vai ter água. Vamos lá, Renan. Sua vez. Liga o microfone. Olá a todos e a todas. Meu nome é Renan, né? Renan Silva. Então, minha trajetória desde de estudante até profissional, né, se confunde muito, né, com a administração em todos os aspectos. Então, eu sempre quando eu vou me identificar como um profissional, como trajetória ou como carreira, eu sempre penso em questões interdisciplinares ou multidisciplinares, né? Então, mas sempre na área da administração. Então, eu comecei, né, me graduei na UAST, na Unidade Acadêmica Serra Talhada, no curso de administração, né? Já contracenei, já interagi com todo mundo que está aqui nesse encontro, nessa roda de conversas, né? Seja como aluno, seja como colega de profissão, seja como estudante, como professor, enfim. E aí, né, depois da graduação, de imediato eu já ingressei no mestrado, também na casa, só que na unidade de Recife, né, na sede, na UFRPE, também na área da administração, né? Na verdade, administração e desenvolvimento rural, né, dentro da área de políticas públicas e desenvolvimento sustentável, né? E após isso, iniciei minhas participações de fato profissionais, né? No CIEE, né, que é o Centro de Integração Ensino e Escola, né, e também na Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, na UASH. Então, eu saí do curso de administração e logo depois do mestrado retornei como professor, né, o qual tenho a maior honra e é uma das experiências maiores da minha vida, né. Obviamente tenho muito a estudar, muito a aprender, muito a ensinar também, então muito a viver de uma forma geral, mas é um ponto muito importante na minha carreira, tenho certeza disso, independentemente do que está por vir. Eu já tenho essa experiência como professor substituto atualmente na UASH, que é uma das maiores experiências da minha vida profissional, né? Então, dentro desse percurso, né, eu falei a questão interdisciplinar, multidisciplinar, então eu vejo isso muito desde quando eu estudava, né, como graduação, né, que a gente sempre estuda para sempre, né? Então, eu sempre fui participante em todos os aspectos, né? E eu acho isso muito importante. Você vai ter como uma mensagem inspiradora para outros futuros administradores, né? Eu sempre aproveitei todas as oportunidades. Eu acho isso uma palavra forte, né? Desde a graduação, todas as oportunidades que surgiu. Que oportunidades é essa, Renan? Estágio, monitoria, colaboração de grupos de pesquisa, enfim.
né? Então, aproveitei todas as oportunidades que serviram para que a minha trajetória, a minha carreira fosse possível, né, até onde eu estou hoje. Né? Então, assim também na profissional. Então, também contribuo com o Instituto Federal do Sertão de Pernambuco, né? E contribuo também para a faculdade, contribuí um período na pós-graduação na faculdade Uniesp, né, do consultoria Alves Queiroz. Enfim, essa é um pouco da minha trajetória, né, e a administração sempre esteve presente. Então, todos esses vínculos que eu tive, seja estudantil, seja profissional, todos voltados para a administração. Gestão de pessoas, avaliação de desempenho, gestão da inovação, o próprio mestrado, que foi num percurso mais de agronegócio, de políticas públicas, né? Então, eu leciono disciplinas de agronegócios e de logística. 500 disciplinas. Exatamente, a gente sempre se desdobra um pouco, né? Inclusive TGA também estou lecionando, então... Não sei qual é que você não leciona. Pois é. Então, eu acho isso importantíssimo. A importância de a gente ser generalista e de ser especialista ao mesmo tempo. Eu acho isso uma grande oportunidade, a gente ter esse foco. Ter o caminho, né, você ter uma noção de tudo que acontece em volta da administração, que a própria administração é isso, a gente mune os estudantes de ferramentas das mais diversas para que eles escolham as que mais aderem às situações que eles vão enfrentar no futuro deles. Então, a administração é isso. A administração ainda vai falar de agronegócios até o marketing da empresa. A gente vai falar da logística, que é da distribuição, até a psicologia. Então, a administração tem tudo um pouco. Então, nada mais importante do que a gente também fazer isso na prática, né? Que é algo que a gente vai falar daqui a pouco também sobre teoria e prática, mas eu não vou dar esse spoiler para vocês. Mas minha trajetória é essa. Renan é uma figura. Renan tem 345 disciplinas no curso, consegue fazer 255 reuniões por dia e ainda vai para Salvador se divertir. Eu não consigo. Pois é, né? É importante ir para casa de vez em quando. Então vamos lá, nossa conversa hoje é mais um bate-papo para a gente falar sobre, dentro desse projeto de ensino que foi desenvolvido pelo coordenador, por Bilar, ele trata das competências gerenciais. Então, o nosso bate-papo vai ser em torno das competências, né? Depois de conhecer um pouco da história de cada um, a gente vai falar de um assunto que está bastante em alta nas organizações. Eu assisti várias lives nesses últimos 5 meses e se fala muito em soft skills, que é o assunto que a gente vai trabalhar, tanto para esse período de pandemia, quanto para o pós-pandemia, que vai exigir que as pessoas tenham uma certa competência para voltar, para quem foi, né, retirado de uma certa forma do mercado de trabalho para voltar. Então, soft skills são as habilidades e competências relacionadas ao comportamento dos profissionais que estão atreladas à sua personalidade e à sua experiência. Então, a gente tem dois tipos de competências sendo discutidas, né? Hard skill, que é a competência técnica, algo que pode ser aprendido por um indivíduo e que pode ser mensurável, como o domínio de um idioma, de uma ferramenta, você domina, você tem aquela competência ou não tem? Você sabe ou não sabe, né? E a soft skill, que é a competência que lida com a relação e interação com os outros. Então, são exemplos de soft skills: empatia, colaboração, comunicação, proatividade. E são competências sociais, emocionais e mentais ligadas à personalidade de cada um. Então, creio que algumas pessoas já nascem, né, com o poder de se comunicar melhor do que os outros, né, de interagir, né, de ter maior empatia, mas algumas coisas eu acho que a gente consegue desenvolver ao longo do tempo. A gente aprende, né, nem que seja na marra. Então, acredita-se que as soft skills distinguem os profissionais incríveis dos medianos, e que existe uma lacuna hoje entre o que as organizações esperam das pessoas que estão se formando, né, e o que eles oferecem. Então, existe essa lacuna? Será que isso é verdade? Será que os profissionais eles estão capacitados o suficiente para atuar nas organizações ou não? Né? E eu queria saber o que é que vocês acham sobre isso, se existe essa lacuna, e como é possível uma pessoa que se forma em administração, por exemplo, superar essa lacuna, se ela existe, né? E aí eu queria saber de Gisele, o que ela pensa sobre isso.
eu concordo com essa pesquisa, com essa informação, de que as soft skills distinguem as pessoas, transformam as pessoas. No meu período de faculdade, né, eu tive a oportunidade de participar de todas as oportunidades, como o Renan bem colocou. Então, desde viagens para eventos e apresentação de trabalhos, até empresas de consultoria, monitoria, enfim. Tudo que eu poderia viver na universidade, eu vivi. E eu acho que essas oportunidades e essas experiências fazem com que a gente desenvolva as nossas competências que estão ligadas às soft skills, ou seja, as que são ligadas à nossa área social, nossa área emocional, enfim, que é como a gente vai, de fato, lidar com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. E a forma como a gente lidar com essas coisas nos diz muito quem nós somos como profissionais. E falando, querendo ou não, falando sobre a questão da pandemia, toda essa situação, eu estava, por exemplo, fora do país, fui empurrada para voltar por causa da pandemia. Eu disse, meu Deus, eu tenho que voltar logo, porque se eu ficar aqui, meu dólar acabar, Mas, enfim, desculpa a palavra, enfim, eu tive que voltar, e no meu projeto, no meu plano, era para acontecer tudo diferente. Eu tinha deixado uma reserva, eu ia voltar, eu tinha um plano de ir para São Paulo, enfim. Só que a gente não foi, todo mundo teve alguns planos abortados e mudados por conta da pandemia. Então, eu voltei, fiquei muitos dias de quarentena em casa, comecei a trabalhar em Serra Talhada, e depois apareceu essa oportunidade de vir aqui para Paraíba. E vir para Paraíba foi uma decisão que eu acho que estava ligada muito mais às minhas competências emocionais e sociais do que, por exemplo, as competências e as hard skills, né? As competências que eu posso mensurar. Porque eu realmente vim trabalhar em um segmento que eu não tinha experiência, mas eu vim trabalhar porque as pessoas esperavam que eu pudesse cumprir um objetivo que, em resumo, era melhorar não só a empresa do ponto de vista de resultado, mas melhorar o ambiente da empresa, melhorar a relação das pessoas, melhorar como as pessoas enxergam a oportunidade de estarem trabalhando e como elas enxergam a importância desse trabalho para a vida delas. E aí, eu estou liderando um grupo, que é um grupo basicamente masculino, a maioria são homens. A única pessoa que trabalha, que é mulher, que trabalha comigo, ela não trabalha diretamente na empresa, ela faz serviços gerais, mas assim, fora eu, tem ela, de mulher. E assim, para além dessa dificuldade de você se encontrar num ambiente totalmente masculinizado, quando você é uma florzinha, todas as dificuldades, enfim, que tenha um trabalho normal. Então, eu concordo, né, com essa informação, como eu disse, e eu acho que faz essa questão desse desenvolvimento dessas competências faz com que eu consiga lidar com esse grupo diferente, faz com que eu consiga cumprir os objetivos para além das ferramentas, que é essa questão dos soft skills, que é a gente, sobretudo, saber se colocar no lugar do outro e entender, até seja na hora de fazer um elogio, seja na hora de cobrar, enfim. E aí, são 3 perguntas, né? Eu falei. Sim, se existe uma lacuna, eu disse que sim. E se é possível superá-la, sim, também através das experiências, né? A gente não consegue também aprender só vendo, tem que aprender fazendo e aprender, às vezes, muitas vezes errando. Mas é possível superar, sim. E aí, Fábio, vou passar para tu. Então, a minha opinião em relação a essa lacuna é que, na verdade, é uma questão de crença. Por quê? O profissional, se ele tiver atitude, se ele for criativo, se ele souber, de fato, agregar valor à empresa, ele não precisa estar formado para, de fato, ele já está surgindo oportunidades para que ele possa se desenvolver
em sua carreira. Então, na minha opinião, se ele tiver esse pensamento positivo, se ele for um estudante que, de fato, busque aprender ao máximo, essa lacuna acaba não existindo. Está entendendo? Porque a partir do momento que eu tenho uma atitude positiva de agregar valor, toda a universidade, toda a minha instituição vai me conhecer, os profissionais, o mercado vai me conhecer, e eu vou ser um mercado esperado ao finalizar o curso. Ou então eu já estarei sendo, né, contratado por alguma empresa. Então, essa lacuna, na minha opinião, é muito de pessoa, é muito de crença. Se eu acredito que existe, então, de fato, eu vou achar que eu só vou conseguir um emprego se eu tiver experiência. E aí podem surgir alguns desafios, algumas dificuldades. Se não, se eu for protagonista e, de fato, assumir a responsabilidade da minha carreira, eu vou atender às expectativas que o mercado exige. Como é possível superá-la? É como eu falei, se você é uma pessoa que acredita que existe essa lacuna, começa a se desenvolver, começa a verificar o que você tem de pontos a serem melhorados. A comunicação, né? A forma como você se relaciona com os outros, sua habilidade interpessoal, enfim, a forma como você se vê, o seu autoconhecimento, e isso vai influenciar muito na sua alta performance. Na minha concepção, é isso. Ou você acredita que existe lacuna, e aí você se desenvolve, ou você tem atitudes comportamentais para você agregar valor, até mesmo na sua vida acadêmica. E é Muito isso. bom. Isso mesmo, Fabíola. A gente sabe que comunicação, gestão do tempo, solução de problemas, flexibilidade, adaptabilidade, lidar com pressão, trabalho em equipe, autoconfiança, são tantas coisas, né? Suportar críticas, atitude positiva, são competências que são requeridas na organização atualmente. E eu queria saber de vocês quais dessas competências, ou quais as competências que vocês acham que foram mais importantes para a trajetória profissional de vocês nesse momento. E aí, direciono um questionamento para a Lisandra. Então, eu acho que todas essas questões que você levantou, né, todas essas qualidades que o profissional deve ter, eu acho que, dentre elas também, a questão da responsabilidade, porque um bom profissional, ele tem que saber a responsabilidade dele, né, para com toda aquela empresa, para com a sua equipe, né, todas as pessoas que dependem que aquele trabalho, ele seja um trabalho bem feito. Então, é muito importante esse senso de responsabilidade, a resiliência também, porque muitas vezes a gente traça um plano e esse plano não segue como a gente gostaria, né, como a gente desejava. A gente tem aí, como o Gisele falou, a própria pandemia, né, que aí redirecionou a gente, né, fez a gente rever os nossos planos, e a gente tem que ter essa capacidade de entender que a dificuldade ela vem, mas a gente não amolecer por causa disso, não ficar ali chorando e lamentando, mas fazer realmente daquele limão uma limonada e saber enfrentar todos esses desafios. Então, a própria universidade, né, durante a graduação, a gente se prepara bastante para ter essas questões da resiliência, porque a gente, embora a gente está falando aqui com alunos, né, que estão aí durante a sua graduação, e às vezes durante a graduação a gente pensa que nunca vai chegar na formatura, né, porque tantos percalços, tanta coisa acontece, mas um dia ela chega, e a gente se depara com um mercado de trabalho que, quem sabe, todos esses percalços que a gente enfrentou aí durante a graduação não serviram, né, para nos enriquecer também como profissional. E proatividade, com certeza,
porque o Renan falou da questão, né, da generalização, que o próprio curso nos possibilita isso, né, da gente aprender um pouquinho sobre cada coisa, sobre financeiro, contabilidade, pessoas, a gente aprende um pouquinho sobre cada coisa, só que a gente também tem que saber no que a gente é melhor. O que daquilo tudo que eu vi, tem aquela disciplina, tem aquele setor que eu mais me encaixo. Então, a gente tem que saber no que a gente é bom, porque naquilo que a gente é bom, é onde a gente vai ter mais prazer para estudar mais sobre aquilo. Porque a graduação, ela está acontecendo ali, mas você não vai parar de estudar quando a graduação acabar. Então, se você gosta de uma determinada matéria, de uma determinada disciplina, se aquilo, de alguma forma, chama a tua atenção, então, quando o curso acabar, é nesse assunto, é aquilo que vai te fazer ter mais vontade de estudar sobre. Então, é muito bom quando você consegue encaixar aquilo que você gosta naquilo também que você vai atuar. Então, embora você seja multidisciplinar, que você tenha toda uma proatividade em vários locais diferentes e tudo mais, é importante você saber onde você mais se encaixa. É verdade. Eu amo o que eu faço. Eu acho que isso é uma das coisas que faz a gente desenvolver outras competências que estão relacionadas, né? Talvez eu não soubesse fazer outra coisa na vida se não fosse essa. Vamos, Elaine, e aí? Quais são as competências que são importantes para você nesse momento, na sua trajetória? Então, assim, eu gosto de partir do pressuposto que a gente assim, uma construção social, né? Nós somos um conjunto de ideias diferentes, em momentos diferentes, né, da história, e inclusive a gente está vivendo um momento super diferente nessa história agora. E eu acho que durante a graduação é um período ali em que você está se encontrando ainda. Como administração, ela abre um leque muito grande de oportunidades ali, de caminhos que você pode seguir. Então, é ali que você está construindo mais ou menos ali o que você vai, onde você vai seguir. Então, eu acho que agora que a gente está vivendo essa pandemia, mais do que nunca, acho que duas das competências essenciais são a comunicação, a gente encontrar novas formas de se comunicar, e nós que somos professores estamos passando ainda por isso, né, se adaptando a isso aí. E aí puxa essa outra competência que é a adaptabilidade, você adaptar a essa realidade. Então, eu acho assim, que as principais competências são essas duas. E a gente consegue enxergar isso muito claramente agora nesse momento da história que a gente está vivendo. Então, tanto quando a gente é lá da graduação e a gente vai se adaptar, a gente vai se encontrar aí no mercado, se posicionar no mercado, a gente precisa disso, quanto para a vida toda. Então, para mim, acho que essas duas são as mais, que são os pilares, sabe? Das competências que a gente tem que ter. Legal, acho que são importantes mesmo. E a gente escuta muito, né, que você fala de levar em consideração as soft skills, que elas são muito importantes, mas o que vocês acham? Elas são mais importantes do que a competência técnica, ou elas duas elas podem andar em conjunto, né? O que vale mais? A gente consegue medir isso, o que vale mais? Vale mais ter a competência técnica ou competências relacionadas ao emocional, ao social? Era a vez de Renan, né? Mas eu tô vendo só a carinha dele aqui, não tô vendo mais ele. Ah, sim, Renan, obrigado. Sua vez. Vê só. Eu vou voltar para o mesmo comentário que eu tinha feito, né? Sobre a importância da gente ter essa... Partindo desse pressuposto da flexibilidade, que é um dos tópicos do soft skill, né? A gente tem que ter esse termômetro e esse equilíbrio. Eu resumiria dessa forma, né? Que é importante que a gente saiba utilizar das melhores alternativas, né? Das melhores situações que a gente visualiza, né? E das melhores informações que a gente tem. Porque o mundo, ele é feito de... Todas as relações do mundo, elas são feitas por informações, né? Tudo parte disso, né? Então, se a gente não tem informação, não tem um dado sobre algo, né? A gente já não tem praticamente nada. A técnica, ela foi construída porque existia um dado, existia uma situação que proporcionou informação, com que as próximas pessoas saibam que agora existe aquela técnica, ou seja, aquela forma de fazer algo. Técnica pode ser da mais simples ou mais complexa, né? Então, ela pode ser
um exemplo de técnica pode ser um aparelho super tecnológico que faz milhões de coisas para a empresa ou para você, para o seu bem-estar, como pode ser uma simples questão, saiu de um lápis para uma caneta. Então, a técnica, ela é da mais simples à mais complexa. Daquela que vai fazer uma diferença insignificante na vida de uma pessoa, e outra que vai fazer você lucrar milhões. Então, é muito relativo, né? Então, tudo que a gente vai falando aqui é sempre algo que depende, é relativo, né? Então, tudo vai partindo dessa flexibilidade, de como você se relaciona as coisas e as pessoas. Porque tudo, quando a gente fala de soft skill, a gente vai observar muito sobre gestão de relacionamento. Não é algo tão específico, né? Falar sobre, no soft skill, falar de relacionamento de uma forma assim pontual, mas está atrelado, né? Porque quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de performance, como as meninas já comentaram um pouco, quando a gente fala de proatividade, a gente está falando de relações, né? Nada disso é possível, a técnica não é possível, enfim. Nada disso é possível se a gente não tem um bom relacionamento com pessoas e com coisas, né? Ou seja, com recursos, né? Sejam físicos, patrimoniais, tecnológicos, pessoas, finanças. Então, tudo depende de dois lados, pelo menos dois lados. Então, quando a gente sabe se relacionar, desde minha relação com minha família, até minha relação com a empresa, até minha relação com o meu aluno, com o meu coordenador, diretor, com o meu concorrente, com o governo, e por aí vai, né? Se eu sei me relacionar, né? Se eu sei aplicar as melhores situações, as melhores técnicas, as melhores situações, né? Eu vou ter condições de me desenvolver e de ter um melhor rendimento, um melhor desempenho, né? Ô, Renan, Oi. me veio à mente agora, porque assim, é importante quando você fala que a gente se relaciona com vários grupos diferentes, né? Em vários momentos diferentes, o quanto a gente assume papéis diferentes, né? Nós temos vários papéis na sociedade, temos vários papéis como professor, né? Em casa, de outras formas. Então, assim, essa importância da gente conseguir se enxergar em cada papel desse, tentando aí dar o melhor, né? Dentro de cada um deles, que não é fácil, né? Porque exige aí um jogo de cintura. Às vezes a gente falha em um lado e melhora em outro. Enfim, mas você falando aí, eu fiquei lembrando disso aí. Quantos papéis a gente assume? Então, quando Exato. a gente sai ali da graduação, a gente agora está assumindo o papel, eu sou um administrador. E agora, o que é que vem pela frente? Vem essa pergunta, porque assim, eu fiz um curso de graduação, eu visto alguma coisa, né, a mais com ele. Então, a gente acaba assumindo esses outros papéis diversos, e isso é muito importante, a gente conseguir visualizar isso. E a gente vai assumir vários papéis durante a vida diferentes. Concordo plenamente. E aí, Fabíola, o que você acha em relação a esse balanço, né, que se faz das competências técnicas, das competências emocionais? Você acha que tem que ter o equilíbrio, que uma se sobressai à outra? Tem que ter um equilíbrio, Ana. Eu trabalhei como gestora estratégica de pessoas, fazendo contratação durante 3 anos e meio aqui no Sertão. Então, foram várias pessoas, mais de 60 pessoas que eu estava treinando, que eu estava desenvolvendo, que eu estava avaliando, e que muitas contratações nas quais eu passei, né, tive como experiência, eu verificava que algumas pessoas tinham muito conhecimento técnico e pouco conhecimento emocional, né? As soft skills não era o seu ponto forte. E aquelas pessoas que tinham a soft skills muito boa, né, tinha capacidade de se relacionar, oralidade, muitas vezes tinha a capacidade técnica um pouco aquém. Então, na minha opinião, tem que ter um equilíbrio. No momento que nós vamos fazer uma contratação, o RH, ele tem o papel de avaliar de forma sistêmica, avaliar como o candidato como um todo. Então, se a pessoa ela não tiver essa capacidade de lidar com essas situações, existe a própria entrevista, existem dinâmicas, né? Existem processos de experiência, e todos eles são processos que não basta só ter o conhecimento técnico. Eu preciso também ter o conhecimento das
habilidades socioemocionais. Então, eu gosto sempre de dar exemplos. Vamos dizer que tem um operador de caixa. Ele fez um curso, né, de operador de caixa no Senac, saiu e começou imediatamente a atuar no mercado de trabalho. Ele sabe do A ao Z o que é um operador de caixa, o que faz, qual é a funcionalidade, o cargo, todas as coisas necessárias. Mas se ele não tiver a habilidade de tomar decisão, né, a capacidade de comunicação, de negociar e o autocontrole, que com o cliente nós não temos como, né, mensurar se o cliente vai estar com bom humor ou com um mau humor. Então, ele precisa lidar. Já parou para pensar em um operador de caixa o tempo todo, vamos dizer, às 8 horas trabalhadas, com a cara fechada? Porque um cliente, o seu primeiro cliente, não lhe tratou bem? Então, é preciso ter esse conhecimento técnico. Mas o conhecimento socioemocional é extremamente importante. Então, é preciso ter um equilíbrio. Em uma organização, como experiência, eu vejo uma possibilidade de treinar a habilidade, né, o hard skill, muito mais fácil, no sentido de você pode verificar uma pessoa, um profissional que muitas vezes não tem tanta experiência, mas tem flexibilidade, tem vontade de aprender, né? Todas essas habilidades, soft skills que estamos falando, e, ao mesmo tempo, essa pessoa tem um potencial muito grande de ser um bom profissional dentro da minha empresa. Então, eu posso treiná-lo, posso, né, gerir a carreira dele dentro da minha organização. Isso é gestão de talento. Então, eu vejo essa possibilidade de desenvolver o treinamento nessa área hard skill. E eu gosto de falar que se contrata muito pelas habilidades hard skills, mas se demite, se desliga muito pelas habilidades soft skills. É verdade. Você falou aí, eu lembrei de uma coisa. Vários alunos, né, antigos, porque apesar dessa cara assim de quem tem 20 anos, já tem um bocado de ano aqui. E aí alguns alunos me procuram, às vezes, para pedir indicação de alunos, né? Aí dizem assim, tem que ser formado em administração, tem que ter isso. Tá. E depois, né? Só a formação técnica, não, mas o que é que você precisa? Qual o perfil desse profissional que você quer? Tem que ser colaborativo, tem que, né, saber trabalhar em grupo, né? Porque isso é importante, porque alguns alunos que eu conheço, que eu convivo, eu sei exatamente se ele sabe trabalhar em grupo, se ele tem facilidade de comunicação, se ele escreve bem, né? Então, essas habilidades precisam ser mencionadas, e geralmente o pessoal procura contratar as pessoas por indicação, e você tem que indicar, você indica a pessoa, às vezes eu digo, não tenho esse aluno para indicar, mas tem que levar em consideração não só a formação dele em administração, ele tem boas notas, massa, tem ótimas notas, mas não sabe se relacionar, não sabe trabalhar em grupo, e se a vaga exigir isso, né, e aí fica a responsabilidade também de quem indica, né, Ana Paula indicou essa pessoa e não deu certo. Ainda tem essa outra responsabilidade. Corresponsabilidade. É responsabilidade compartilhada. Eu também passo muito por isso, assim, porque como instrutora de cursos profissionalizantes, o perfil é diferente do perfil de uma universidade, né? De aluno, a forma de ensinar ela é diferente, porque dentro da universidade eu vejo muitos professores, muitas vezes, muito preocupados com essa questão do hard, né? Da nota, né? Da nota, do trabalho que você tem que fazer e que você tem que tirar 10, mas e não em avaliar esse todo. Porque, como você falou, essa questão, será que esse aluno ele trabalha bem em equipe? Porque, às vezes, aquela equipe ela tira 10, mas aquele aluno ele não participou como ele deveria, né, de todo o processo para fazer aquele trabalho ser bem feito. Então, e essa responsabilidade que se tem, né, do profissional da educação de tentar formar essas duas categorias, o hard e o soft, mas também do próprio aluno ter essa consciência de que ele não está na graduação ali só para tirar 10, que ele vai passar, que ele vai
conseguir concluir aquele semestre, se ele tiver nota boa e tudo mais, mas se ele não se aprofundar nessas outras categorias, ele não vai ser contratado, ele não vai entrar no mercado de trabalho, ele pode ter um diploma, mas ele não vai se encaixar, porque o mundo do mercado de trabalho, ele exige muito mais do que um diploma de um profissional. E é interessante isso que você falou, Lisandra, que a gente trabalha com jovem aprendiz, né? Então, os meninos estão ali bem no iniciozinho da carreira, às vezes, a maioria das vezes é o primeiro emprego, e eles têm uma ansiedade muito grande de crescer. Ele entrou hoje, assim, daqui a 3 meses eu ainda estou fazendo a mesma coisa, professora. Como é que pode? Aí eu lembrei de um exemplo de um aluno que ele falou assim, professora, eu estou há 3 meses nessa empresa, e eu estou lá, e a minha função é dobrar papel. Eu não aguento mais dobrar papel, eu fico dobrando papel 4 horas lá no meu trabalho, todo dia, e agora eu decidi que eu não vou mais dobrar o papel direito, para ver se eles me colocam em outra função, né? E aí eu parei porque aquilo disse, mas olha só, imagina, quando você passar a não dobrar mais papel direito, a pessoa que poderia te colocar, né, em outro lugar e tudo mais, ela vai dizer, caramba, esse menino não serve nem para dobrar papel, nem para ele em outro lugar, né? Então, por uma ansiedade muito também dos jovens de hoje, de crescer logo, e acreditar que apenas um diploma realmente faz com que ele saiba das coisas, e a gente sabe que não é assim. A gente sai de uma graduação e a gente não sabe tudo, a gente vai descobrir, é um passo, aquele ali é um passo tão pequeno hoje, ainda, para tudo que a gente vai aprender depois que a gente sai dali, né? Então, é interessante essa fala de Lisandra, porque a gente vê mesmo isso na sala de aula, principalmente lá com os jovens aprendizes, muitos são da graduação também, essa ânsia, essa vontade de viver tudo de uma vez, né? Eu sou professora de projeto de vida, Ana, e é uma disciplina que trabalha justamente as habilidades soft skills. E é dividida em 4 bimestres, né? A identidade, o autoconhecimento, o projeto de vida e o projeto de carreira. O primeiro módulo, né, o primeiro bimestre, os alunos ficam inquietos. Por que eu tenho que me autoconhecer? Por que isso? Por que essa atividade, né? E aí eu vou explicar para eles que até eles chegarem ao mercado de trabalho, precisam sim desenvolver essas habilidades socioemocionais. Eu trabalho emoção, trabalho todos esses conhecimentos, né, que são importantíssimos para a vida profissional. E aí, quando eu vejo que tem algum aluno que está com dificuldade de entender essa disciplina e entender o seu projeto de vida, eu explico justamente isso. Não adianta você ter um gabarito, né, um currículo super extenso e você ser uma pessoa super insuportável que não saber conversar com outra pessoa. Exatamente. Tem gente que fala assim, vou preferir trabalhar com animais, ou vou preferir trabalhar com máquinas, porque, às vezes é bom. Porque eu não gosto de lidar com pessoas. Iludido, às vezes, né? Ilusão é pior que doido. Existem algumas pessoas que eu também preferiria lidar mais com animais. Mas, né, a gente trabalha com gente, né? Sempre com a mensagem de paz. Sempre com a mensagem positiva. Nada contra, mas, né? E aí, a gente falando sobre isso, eu lembrei de uma coisa. O ano passado, eu participei de 7 avaliações do MEC. E uma das faculdades que eu avaliei, eles não fazem prova, eles são avaliados por competência, que é bem complicado. Porque você tem que criar um sistema lá que vai avaliar isso. Mas eles começam a desenvolver no aluno de administração as competências. Então, a preocupação do aluno não é a nota. A preocupação é se ele aprendeu conteúdo e se ele conseguiu compartilhar, falar sobre aquilo, né? Então, são avaliadas várias competências. Eu acho um método inovador, realmente, que eles têm. Difícil de ser avaliado pelos parâmetros do MEC, que é totalmente, né, nota e pronto. Mas é fantástico, porque eles estão ali, eles passam o dia inteiro na universidade, na faculdade, e a avaliação deles é o que eles conseguem compartilhar, e eles são chamados regularmente para ter o feedback, que eu acho que é uma das coisas que a gente tem que se acostumar a ter, que é o retorno, né? Reconhecer as coisas que a gente faz positiva e aprender a lidar com as críticas, que nem todo mundo gosta. Que é um outro aspecto que faz a gente crescer bastante. Eu mesmo detesto ouvir crítica, eu só gosto de ouvir coisa boa. Falou mal, eu já não gosto. Mas a gente aprende, né, com as críticas, e eu acho que isso é importante. O feedback, o retorno do que a gente está fazendo é importante. E aí eu queria saber de vocês,
dentro dessas competências que a gente falou, quais aquelas que vocês não tinham e que desenvolveram durante a graduação. Então, na graduação, eu lembro, né, vocês vão dizer assim, eu lembro que eu não sabia trabalhar em equipe e eu fui obrigada a aprender a trabalhar em equipe e agora eu agradeço porque eu sei trabalhar em equipe. Então, vamos lá, Lisandra, qual dessas você aprendeu assim? Aprendi na universidade. Assim, eu já cheguei na universidade já com uma trajetória de profissional, então algumas coisas eu já vinha trabalhando em mim, né? Mas com certeza a questão do trabalho em equipe eu desenvolvi cada vez mais dentro da universidade, porque eu sou aquela profissional, né? E eu tento me modificar, que é aquela profissional que gosta de centralizar. Eu puxo para mim muita responsabilidade. Então, eu trago para mim, né, todo o problema e tento resolver. E em administração não é só assim, né? A gente tem que ver, você pode ser melhor do que eu nisso daqui, Isso. então me ajuda, né? Então, essa parte do pedir ajuda, do identificar no outro habilidades melhores do que você tem e compartilhar isso realmente. Eu durante a graduação foi um dos aspectos que eu procurei trabalhar bastante em mim, até porque a gente sabe que quem centraliza demais chega um momento que se sobrecarrega. Então a gente tem que aprender a dividir e distribuir realmente responsabilidades para a equipe. Vai, Gi, e tu? Tua vez, Gi, o que foi que tu aprendeu? Ligou? Oi! Então, diferente de Lisandra, eu entrei na universidade bem menina, assim, bem imatura. A gente acha que com 18 anos a gente sabe muita coisa, mas na verdade a gente não sabe quase de nada. E eu acho que o que eu mais aprendi, né, nessa questão das soft skills, na época da faculdade, foi a questão do trabalho em equipe, sobretudo na organização de eventos. Porque eu era muito exigente em algumas coisas e eu ficava possuída quando alguém falhava e isso acabava atrapalhando todo o resultado do trabalho, né? E aí, enfim, eu acho que o que mais aprendi foi ter paciência e se colocar no lugar do outro e respirar e ter paciência e aceitar. Escolher a equipe melhor. Escolher a equipe melhor, mas tem situações que não é a gente que escolhe a equipe, né? As pessoas se convidam, né? E aí, assim, tem que ter paciência, a gente tem que se gostar e se amar mesmo assim. É verdade, Gi. Ô, Ana, é interessante aí na fala das meninas, porque a gente aprende quando a gente é criancinha, né? Os nossos pais dizem que ninguém é melhor que você, né? Então tem essa mentira que a gente cresce pensando que isso é verdade. Mas a gente sabe lá na frente que isso não é verdade. Que a gente pode ser melhor em um lado e outras pessoas vão ser melhores em outros. Então é interessante essa fala, principalmente a Lisandra falou, de identificar o que é o outro, ele é melhor, né? Não sou melhor em tudo, não vou conseguir 10 em tudo, né? É interessante essa colocação dele. Elaine, não sou melhor nesse sentido, mas assim, como o tempo do outro também é diferente do seu tempo. Então, assim, quando eu falo em trabalho em grupo, é que, por exemplo, tinha um tempo para ser realizado aquilo ali. E aí uma pessoa, duas, enfim, não conseguiram realizar aquele tempo. Mas também não davam justificativa. Ou então, enfim, acabava causando um estresse. A diferença, né, Gi? Entre equipe e grupo, né? Porque tem uma diferença grande aí. Aí assim. A questão é o tempo do grupo, o tempo da equipe e o tempo do outro. Então, às vezes, a gente tem que saber o tempo do outro. E o tempo do professor que vai cobrar a atividade. E o prazo é sempre cruel, né? E o zero do professor, né? E o zero da equipe. Ó, gente, vou fazer aqui, já baguncei todo o meu roteiro, mas a gente vai fazer uma dinâmica que eu quero saber se vocês estão férias. Renan, você tá aí ainda? Posso contar? Tem papel? Sempre. Tem papel? Vê Temos. só, o relatório do Fórum Econômico Mundial apresentou 10 principais habilidades para
para a era da quarta revolução industrial. Então, vocês têm 10 segundos, é bastante tempo, para pensar e escrever 2 habilidades que vocês acham que está nessa lista do Fórum Econômico Mundial. Eu quero saber se vocês são bons nisso. E vai mostrar para a gente. Então, eu vou contar 10 segundos e vocês têm esse tempo máximo, não é o tempo da equipe, é de 10 segundos, para mostrar o resultado. Gi, você não vai ter um tempo só seu, certo? São 10 segundos. Então, anotem aí 2, pelo menos, para ver se de 10 vocês conseguem acertar 2 aí, se vocês estão antenados. É para falar? Pô, você pode falar, né? Que você não tem papel aí, que eu tô vendo que você não tem papel. Aqui. Mas ninguém vai enxergar. Aí, ó, liderança, resiliência, deixa eu ver. Adaptabilidade e comunicação, flexibilidade e autocontrole. Falta a Lisandra. Eu coloquei coloquei adaptabilidade também e inovação. Coloquem aí que eu vou fazer o print. Coloca todo mundo na tela para Fazer o primeiro Renan, né? Renan vai aparecer com um papelzinho bem pequenininho. Não, eu vou colocar outra aqui, porque a minha primeira letra não estava tão legível. Pois coloque que eu vou fazer um print aqui pra depois eu jogo lá. Quero é ver, Renan. Se vai dar pra ver nesse papelzinho aí. Vamos lá. Renan ligou o microfone, parecia que tava passando um trio de Ivete com a música de axé. Como é? Na hora que tu ligou o microfone, tava passando uma música aí de Ivete, um negócio assim. Eu fiz até mãe na Da Bahia. minha energia aqui. Tá ótimo. Valeu. Foi. Vamos ver quem acertou. A primeira é solucionar problemas complexos, pensamento criativo, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, coordenação e integração com equipes, inteligência emocional, discernimento na tomada de decisão, orientação para atendimento e serviços, negociação, flexibilidade cognitiva. E aí? Eu acertei, flexibilidade. Ó. Adaptabilidade também, foi a mesma coisa. Eu também, né? Eu considero Porque a sinônimo. gente usou termos diferentes para dizer a mesma coisa. Exato. Também, né? Todo mundo tirou 10. Exato. Ana. Contexto. Libera o Nota 10. chocolate, Ana, que a gente acertou. Tem chocolate não, só depois da pandemia. Dinâmica de Ana sempre tem que ter chocolate, ponto. Não, ponto não. Tem mais não, ponto não. Agora já contei os Tá pontos. aceito chocolate pelo... O objetivo dessa nossa conversa é fazer uma reflexão sobre as competências, né, enquanto profissionais de administração. Creio que a gente, né, concorda que os gestores precisarão desenvolver em todas as áreas de atuação, e todos os profissionais, né, mas aí o foco da gente são os gestores, habilidades que vão além do domínio de uma ferramenta, de uma técnica. É necessário ter habilidades comportamentais e de relacionamento para engajar, inspirar pessoas e conquistar os resultados desejados. E aí, depois de toda essa conversa, infelizmente tem uma hora que a gente tem que acabar, né? Então, o nosso bate-papo está terminando, e a nossa última atividade, a nossa última dinâmica, é que eu queria que vocês compartilhassem a melhor lembrança que vocês têm da universidade, especificamente da UASP. Qual seria a melhor lembrança que vocês têm da época de graduação? Eu coloquei aqui, né? Acho que dá para ver. Dá para ver? Empresa Júnior, Avante Consultoria e organização. Muito bom. Isso. Eu cheguei na universidade, assim como Gisele, né? Uma pessoa inexperiente na vida profissional. E a participar da empresa Júnior me ajudou muito nas habilidades soft skills e hard skills também, porque eu podia colocar em prática muita coisa. Inclusive, foi com a empresa Júnior que eu identifiquei a carreira que eu queria seguir, que é a área de gestão de pessoas, né? Então, as habilidades adquiridas foram muito importantes. E a participação de eventos também, lidar com o outro foi de extrema importância para o que eu faço hoje. Hoje eu trabalho com pessoas, hoje com alunos, trabalho com consultoria, já trabalhei gerenciando equipe, então todas as minhas experiências que eu tinha com a organização de eventos, na empresa Júnior, treinando, né, fazendo pesquisa de mercado para CDL, passando horas organizando, fazendo pesquisas, tudo aquilo dali influenciou muito e influencia ainda hoje
para o que eu sou. Então, é uma das minhas melhores experiências, além das pessoas, porque hoje são pessoas muito importantes para mim. Eu achei interessante a sua fala, porque a gente está com o processo da empresa Júnior parado, né? Ainda não colocaram para frente, a gente tem toda a estrutura já montada e que poderia ser aproveitada pelos alunos. Então, quem estiver assistindo, eu faço apelo, quem se interessar, de buscar essas informações e resgatar esse trabalho, que é importantíssimo. O próximo agora. O próximo. Pode ser eu. Então vá. Então, o que eu sinto mais falta da UASH, com certeza, foram das pessoas, das pessoas. De todas as pessoas que eu conheci lá dentro, os professores, os alunos, e até hoje eu me formei em 2016, mas até hoje a gente ainda tem grupo de WhatsApp com alguns alunos, a gente ainda conversa sobre algumas coisas, e é importante, né? Porque a gente em administração, a gente chama isso de outra coisa, né? De networking, né? Tudo mais. Mas com certeza a administração me ajudou muito a crescer assim como pessoa, o curso de administração me ajudou muito a crescer como pessoa, como profissional, e como eu disse, né, eu tive a oportunidade de voltar para a UASH depois como professora e ter como colega de trabalho Ana Paula, Maria José, e assim, Marcos Vinícius, professor Felipe, tantos profissionais que eu tinha conhecido como professores, foi muito bom, foi maravilhoso, assim. Então, as pessoas que eu conheci lá dentro, então, me fizeram ser uma pessoa melhor. Eu aprendi muito com cada um deles, então, eu devo muito a esse conhecimento a cada pessoa lá. Eu sinto muita falta ainda dos tijolinhos expostos nas paredes, assim, às vezes eu vejo num lugar, eu ainda lembro, mas das pessoas, com certeza. Eu estou sentindo muita saudade de lá, desde março que eu não vou na universidade. Eu vou caminhar ali perto, né? Agora, para ver se dou uma olhadinha, mas eu sinto muita falta também. Vamos, próximo. Eu acho que o que eu mais sinto falta assim, eu tive a oportunidade de viajar, né? E nessa história de viajar para congresso e evento, e Ana Paula, Gilney, Fábio, a gente foi uma vez para Maceió, então assim, era uma experiência, além de ser uma experiência diferente e única, que fazia com que a gente desenvolvesse habilidades técnicas, a gente desenvolvia outras habilidades também e guardava as melhores lembranças, né, claro, dos lugares que a gente conhecia, das pessoas que a gente se aproximava. E não posso deixar de falar do quanto fez diferença na minha vida a empresa Júnior. Foi, assim, um diferencial, sobretudo no lado técnico, porque eu não aprendi na faculdade, por exemplo, o processo de abertura de uma empresa. Eu aprendi como se abre uma empresa, que eu preciso de advogado para ter uma empresa, que eu preciso de um contador para abrir uma empresa, que eu preciso, enfim, de pessoas de outras profissões, depois que a gente resolveu fundar a empresa Júnior. Então, se a gente não tivesse tido essa proatividade, esse desejo de colocar em prática essa experiência, a gente não teria desenvolvido essas outras habilidades técnicas. Então, às vezes a técnica puxa a emocional e às vezes é o outro lado. O emocional puxa o nosso lado técnico. E, com certeza, fez muita diferença. Fez muita diferença a empresa Júnior para mim, enquanto profissional, enquanto aprendizado na universidade. Ótimo. Vamos, Elaine, enquanto o Renan se restabelece. Vamos lá. Para mim, assim, eu acho que é uma fase muito gostosa, né, a graduação. Você vive coisas que realmente ficam na memória. Então, assim, eu acho que conhecer esse grupo, principalmente esse grupo todo, que eu tive a oportunidade de conhecer em salas diferentes, né, por ser desblocada, é uma das lembranças boas que eu tenho. E ainda hoje conseguir ter, mesmo que pouco, mais contato com essas pessoas e verem aí elas trilharem aí cada um caminho. Então, acho que essa convivência, né, com diferentes pessoas, eu acho que é a melhor fase da graduação. Você aprende mais aí a se relacionar até com o mundo. Tá aí a sua volta.
Vamos, Renan. Renan não tem muita saudade ainda, porque ele foi e já voltou. Né, Renan? Pois é, né? Eu já mal saí e já me chamaram, graças a Deus, né? Pra mim é uma honra. Mas, assim, acho que a minha principal lembrança, assim, que eu tenho, né? Eu vi uma coisa que eu anotei durante a primeira pergunta, né? O que mais sentia falta, né? Que era... Anotei algumas coisas aqui. Eu sou péssimo de resumir. Mas, vamos lá, né? Uma das coisas que eu mais sinto falta foi uma das experiências, né, na verdade, não é que mais sinto falta. Na verdade, a pergunta foi qual a principal lembrança, né, que você tem na trajetória. E era a monitoria, o processo de monitoria, né, porque foi um processo muito interessante, porque nesse processo eu pude encarar uma banca, eu pude me expressar melhor. Claro, a gente já tinha se desenvolvido em seminários, etc. Mas foi um momento interessante, um momento diferente naquela minha atuação, né, como graduando, né, e foi uma experiência ótima, desenvolver aquilo, né, o relacionamento, né, onde eu tive os primeiros passos, né, com a questão inversa, né, eu poder ter uma atuação mais próxima do professor, que era uma carreira que eu já queria seguir, né, então foi uma oportunidade muito boa para o meu objetivo futuro, né, e aí aliado a isso, e um pouco fora da graduação, mas dentro também, que foi o estágio. Experiência super importante, porque faz uma análise ótima sobre o que a gente vê na teoria e o que e como as coisas são na prática, né, nada adianta, não julgando diminuindo a importância da teoria ou dos autores, longe de mim, né? Mas sem a prática, nada funciona, né? A teoria ela é super importante, ela é hiper, mega essencial, mas ela só está nesse patamar porque a prática existe, porque é possível colocá-la em prática. Se até a teoria não for possível de ser colocada em prática, me desculpa o autor, mas infelizmente ela não funciona, né? Vai brigar com o povo, Renan. Então, quem tem a oportunidade de estagiar, né? E quando essa oportunidade chega, né? A gente consegue aí ter uma ótima situação de desempenho, de conseguir fazer uma projeção do seu futuro. Um exemplo que eu dou sobre teoria e prática é andar de bicicleta, por exemplo, né? Principalmente nesse período fitness aí que todo mundo tá, né? Se exercitando agora na pandemia, né? A bicicleta, por exemplo. Existe um manual para você andar de bicicleta. Você faz assim, você sobe aqui, você coloca a mão, existe o guidão para isso, para aquilo, freio, enfim, né? Existe uma forma de você andar. Aquilo é o manual, aquilo é a teoria. Mas aquele manual, aquela teoria não vai funcionar, não vai surtir efeito, que é um andar de bicicleta, se você não praticar. E quando você pratica, você ainda cai. Então, a prática é isso. A teoria, ela existiu, foi praticada, você errou, mas depois você acertou. Depois é só sucesso. E para fechar essa questão das lembranças, né, as meninas falaram muito disso, foram dos eventos. Eu já trabalhava com trabalhos voluntários e tinham eventos no meio. Então, isso aí eu já tinha um pouquinho de experiência durante a graduação, e isso aí também é de extrema importância. Então, quem pode participar também é maravilhoso, né? Porque você também consegue desenvolver muitas habilidades que às vezes você não sabe que tem aquelas competências, né? E claro, quando a gente fala de evento, uma coisa que realmente eu tenho uma lembrança para fechar esse meu raciocínio e minha fala, o coffee break, é a coisa que eu mais tenho saudades, e agora ainda mais. Se uma reunião não tiver ou quando a reunião tem um coffee break, eu já entro todo me tremendo. É a melhor coisa do mundo. Então, você consegue aí trabalhar as soft skills aí de um jeito hiper, mega importante. Você resolve qualquer problema com o tal do coffee break. Mas brincadeiras à parte, né? Esse é os meus pontos que eu queria destacar aqui, né? Quando se fala de lembranças, quando se fala de coisas que você sente falta e que é importante a gente reforçar, para a gente refletir um pouco, principalmente para quem está assistindo a gente agora. Tá ótimo, Renan. A gente vai finalizar. Eu queria deixar um tempo para vocês falarem, né, se despedirem e deixar uma mensagem para os alunos do curso, assim, mensagens encorajadoras, né, para que eles se motivem a continuar e a
desenvolver seu trabalho, se desenvolver como profissional. Então, vocês têm um tempo para fazer a fala final de vocês e deixar uma mensagem para os alunos do curso. Eu chamo ou vocês vão de livre e espontânea vontade? Tem cachorro aqui na sala, daqui a pouco começa o latido, tá? Tá bom. Primeiro, agradecer pelo convite, né, de estar aqui hoje, nessa tarde, aí, com todos vocês, que são profissionais excelentes. E é um prazer poder estar dividindo aí essa tela, né, com vocês. Isso. E aí dizer para os alunos que estão lá no curso de administração agora, persistam. O caminho, às vezes, é longo, parece que nunca vai acabar, né? Porque às vezes a gente acha que o difícil é entrar, mas o difícil é sair, né? E assim, que persistam, porque tem aí, depois dessa graduação, vários caminhos para você seguir. Durante a graduação, você tenta se encontrar ali, né? Aquele caminho que você mais reconhece, porque acho que as coisas vão facilitando nesse sentido, quando você se encontra, se conhece e vê ali o que é que você gosta de fazer. Então, é isso. Não desistam e na hora dá certo. Obrigada. É verdade. Viu? Nada. Venha sempre, tem que sempre participar. Vamos, Lisandra. Então, repito também a questão que a Elaine falou, persistência é importante. Vocês vão sentir falta, acreditem, apesar das noites mal dormidas, de todo o processo que é árduo, mas vocês vão sentir falta, é um momento muito importante, e aproveitem a graduação para trabalhar a questão do autoconhecimento, para trabalhar as suas habilidades, ver realmente quais são as habilidades que vocês já têm, que são positivas, que vocês gostam, quais são as habilidades que vocês têm, que vocês podem investir nisso, mas também procurar saber aquilo que vocês não são tão bons, mas que vocês podem, durante esse processo da graduação, ir trabalhando e nessas outras características que precisam de dar um pouquinho mais, porque quando vocês entrarem no mercado de trabalho, quanto mais testados, né, quanto mais autoconhecimento vocês tiverem, vai ser melhor para vocês. E procurem, como eu disse lá na questão das especificidades, né, do curso, tentem saber o que é que vocês gostam mais, porque é nesse ponto que vocês podem focar e trabalhar no que vocês gostam, porque é muito mais gostoso quando a gente trabalha naquilo que a gente se identifica. Então, eu quero desde já agradecer a Ana pelo convite. Eu estou super honrada de estar aqui com esse debate, com esses profissionais incríveis, né? Admiro demais Ana, admiro demais Gi, Renan, Lisandra, que eu acabei de conhecer, né? Então foi uma honra conhecê-la, e Elaine. São pessoas incríveis que eu admiro, que eu me inspirei muito na minha carreira, e enquanto profissional hoje, tendo passado pelo que vocês estão passando por uma pandemia de 5 meses, né? Eu passei por 3 greves. Então, foram muitas e muitas indecisões, inseguranças, vontades de desistir. Além disso, em todo o meu percurso acadêmico, eu estava trabalhando para me manter. Tive que morar em Serra, então não foi fácil, e eu tenho certeza que vocês também estão passando por situações semelhantes, né? Então, a primeira coisa, ame o que você faz, tá? Eu amo a administração. Eu dou aula nos terceiros anos, e eu sou suspeita de falar que a administração é a melhor carreira que existe. Então, se você gosta de administração, invista. E se você não gosta, faça como Lisandra falou, invista no seu autoconhecimento, veja qual a área que você pode se especializar, para que você possa ser um profissional que, de fato, se destaque no mercado. Uma outra coisa que eu quero falar que é extremamente importante. Seja um administrador que faça a real diferença no meio que você vive. Nós temos, muitas vezes, a ilusão
de achar que a gente vai transformar o mundo. E nós podemos transformar o mundo, mas se você começar pelo seu meio, por onde você está, seja o mercadinho do seu pai, da sua mãe, seja a empresa do seu tio, ou até o mercado do vizinho, enfim, ou a empresa que você deseja colocar, faça a real diferença enquanto administrador. Seja um profissional que faz a diferença, que deixa uma marca. E uma coisa que é extremamente importante, seja protagonista da sua carreira. As pessoas vitimizam muito. E aí uma das perguntas foi o que é que diferencia as pessoas medíocres das pessoas de alta performance? É isso, é você ser autorresponsável. Se você for protagonista, de fato, você vai ser diferenciado. E na minha carreira, como conselho, eu sempre busquei pessoas que pudessem me mentorar. Então, pessoas que eu admirava, profissionais. Eu já conversei com a Ana em relação a diversas coisas, já conversei com o Gi, já conversei com a Elaine, né? Já conversei com várias pessoas profissionais da UAST e outros profissionais que me orientaram enquanto pessoa e enquanto profissional. Então, escolha alguém que você admira, pergunte a essa pessoa se ela pode ser o seu mentor. Naquele momento de insegurança, você pode ter certeza que vai lhe ajudar muito, tá? E, para fechar, valorize o que você tem, valorize esse aprendizado, que é muito importante, e acredite, cada momento é único. Então, viva esse momento. Seja empreendedor, seja visionário, seja criativo. Eu sei que as circunstâncias muitas vezes não mostram situações um cenário muito positivo, mas o empreendedor é aquele que visualiza além do que se vê, do que os outros veem. Então, faça esse diferencial, seja protagonista, tá bom? E ame o que você faz. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. Que é isso. Foi um prazer. Gi, sua vez. Eu me sinto honrada também de estar participando junto com meus colegas e professores, enfim, desse momento, dessa vez não por trás da organização, mas vindo participar com informação, realmente recebendo o convite. Se eu fosse resumir, eu acho que tudo que a gente debateu sobre as habilidades, experiências e a importância do acesso à educação, do acesso à universidade para o nosso desenvolvimento, eu acho que eu diria numa frase só, que tão importante quanto o que a gente é quem a gente é. Então, as duas coisas, elas vão fazer com que a gente tenha sucesso, né, ou não, dependendo do que é sucesso para cada um. E é isso. Eu acho que foi muito bacana participar. Deu para relembrar um bocado de coisa, sentir saudade de um bocado de coisa. E espero que vocês aproveitem essa oportunidade. Realmente é um divisor de águas na vida de alguém que tem a oportunidade de ter um curso superior. Não é apenas o título, não é apenas um título. Realmente faz diferença. E procurem sempre o propósito de vocês, em tudo que vocês estejam fazendo. Que isso vai fazer com que, de fato, vocês tenham um resultado e vocês consigam avaliar se vocês estão colocando tempo e força e fôlego em coisas que realmente vão trazer benefício para vocês. Então, procurem sempre qual é o seu propósito e, independente das coisas serem mais difíceis ou mais fáceis ou não, enfim, sabendo nosso propósito, a gente sabe o que a gente pode aguentar, o que a gente pode fazer, e é isso. Obrigada. Valeu, Gi, obrigada. Renan, sua vez. Bem, gente, a minha reflexão é a seguinte, né? Eu vou complementar, né? Não quero reforçar algo que já foi falado, então vou tocar em pontos que a gente ainda não tocou, embora as tenha tocado indiretamente, né? Que eu destacaria três pontos, né? Que é a atenção, né? Que está muito atrelado com a empatia, que é um dos pontos que a gente tratou hoje, né? Então, empatia é uma das coisas que a gente vem conhecendo, vem tentando exercitar de uma forma mais recente,
né? Então, muitas pessoas não são empáticas, outras já se sentem assim, outras estão tentando colocar isso, porque é um processo de longo prazo, né? Então, como é uma discussão recente, então é importante a gente colocar isso como nossa habilidade como administrador também. Então, tratar a empatia, né, em nossos níveis pessoais e profissionais. Então, essa atenção com o outro é importante, né? Não necessariamente a gente precisa achar que a empatia é algo complexo. Eu preciso me colocar no lugar de uma pessoa totalmente marginalizada ou uma pessoa vulnerável ou uma pessoa numa situação totalmente precária. Não. A gente também. Mas a gente pode ser empático em coisas até que estejam mais próximas da gente, do nosso dia a dia, coisas simples. Porque no pequeno, no simples, no próximo, a gente consegue evoluir, né? Para outras situações que a gente vai vivenciar, né? Então é um ponto importante, a atenção, que a atenção já pega a questão de você estar mais ligado à flexibilidade, à adaptabilidade, ao relacionamento. Relacionamento é atenção, né? E um outro tópico que eu queria tratar são as críticas, que aí eu vou deixar até uma perguntinha, né, para que vocês possam refletir, né? Que a crítica é importante a gente ter isso como um formato de filtro. O que é importante? O que não é importante? O que é uma crítica construtiva? O que é uma crítica destrutiva? Então, o que é que a gente vai tratar como uma crítica como se fosse um bom dia, ok, foi, passou, e qual crítica a gente tem que abordar para a nossa vida? O que é que a gente tem que absorver para a nossa habilidade? Então, isso é importante. É igual o BSC na administração, que é o questionamento que eu quero deixar para vocês, né? O quanto você se preocupa em como você quer ser visto. Então, é uma pergunta que eu quero deixar aqui para todo mundo que nos assiste, né? E, claro, né, quero agradecer imensamente por estar aqui nessa roda de conversa, por estar aqui dividindo esse momento com vocês, né? Então, eu queria aqui, nessa situação, né, parabenizar por esse encontro e agradecer demais a todos vocês, a todas vocês, todos vocês por esse momento. Então, muito obrigado pelo convite. Valeu, gente. Eu queria agradecer pela disponibilidade de vocês e pela parceria. Sempre que a gente precisa, vocês estão lá disponíveis. Isso é importante. Esse elo que a gente mantém, né? E também queria aproveitar, já que é um painel que vai ser exibido agora por conta do Dia do Administrador, parabenizar os administradores formados pela UFRPE-UAST, aos docentes do curso, em especial aos alunos que estão trilhando esse caminho e que vão ter sucesso com certeza. Foi muito bacana conduzir essa atividade com vocês, espero que vocês tenham gostado de participar, porque eu adorei revê-los e conversar com vocês e saber que vocês estão desenvolvendo tudo aquilo que a gente espera na graduação como profissional, e dizer para vocês que estão convocados para as outras atividades, sempre que for possível, atendam. Obrigada, gente, foi ótimo, e é isso.